para fechar a noção intuitiva de limite, vamos considerar um último caso. Então, vamos considerar aqui, ó, exemplo 4. Exemplo 4. Nesse exemplo 4, nós vamos analisar a seguinte função. Seja a função f de x igual a meio de x mais 3. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. O x pode assumir qualquer valor que não tem nenhuma restrição, qualquer valor real. Qual é vamos dar uma noção intuitiva aqui do limite dessa função, tá? Então, vamos analisar valores de x e de y novamente. Então, eu tenho aqui valores de x e de y, tá? Colocando alguns valores, como, por exemplo, x igual a 5, x igual a 4,5, x igual a 4,1, 4,01, 4,001. Vou analisar o entorno do 4, do x igual a 4, tá? Quando x é igual a 5, o y é igual a 5,5. Substituo x igual a 5 aqui. 5 meios mais 3. Faço a conta, dá 5,5. Quando x é igual a 4,5, dá 5,25. Quando x é igual a 4,1, dá 5,05. Quando é 4,01, 5,005. Quando é 4,001, 5,0005. Agora, vou analisar a esquerda, valores à esquerda do 4. Ou seja, eu posso começar, por exemplo, um x igual a 3 e ir aumentando até chegar próximo de 4. Quando o x vale 3, o y é 4,5. Quando vale 3,5 é 4,75. Quando vale 3,9 é 4,95. 3,99 vale 4,995. Quando x vale 3,999, ou seja, muito próximo de 4, o y vale 4,9995. Então, obtive esses valores na calculadora. Então, o que eu tinha? Podemos aqui fazer um pequeno desenho só para esboçar a ideia. Eu tinha o número 4, aqui eu tenho o número 5, aqui eu tenho o número 3, sem escala. Eu fiz valores tendendo a 4 pela esquerda e valores tendendo a 4 pela direita, tá? Qual é o gráfico dessa função? Essa função é uma reta, ax mais b. Então, temos aqui uma reta. Então, nós vamos ter o nosso gráfico aqui. Vou montar um sistema de eixos cartesianos, tá? Y e x. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 tá lá em cima. Então, vamos olhar na nossa tabela. Quando x vale 5, eu tenho uma imagem de 5,5, tá? Vamos colocar alguns outros valores também. Quando x vale 0, é 3. Imagem é 3. Muito fácil, só olhar lá na função. Quando x vale 0, a imagem é 3. Eu sei onde o gráfico corta o eixo y. Quando x vale 1, eu tenho meio mais 3, ou seja, 3 meios. Então, eu teria bem aqui no meio
3/2, tá? Quando x vale 2, eu tenho 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 mais 3, que vai dar 4. Então, quando o x vale 2, o y vale 4. Então, é essa reta que eu vou ter aqui, que eu vou traçar o esboço do gráfico. Então, eu tenho aqui o esboço do gráfico. Analisando em torno aqui do 4, vamos traçar, fazer uma análise aqui em torno do 4. Vou analisar aqui em torno do 4, tá? Então, eu tenho aqui a imagem do 4, a imagem dos valores aqui próximos do 4. Essas imagens se a gente olhar na tabela, conforme eu me aproximo do 4 pela direita, as minhas imagens tendem a 5. Conforme eu aproximo do 4 pela esquerda, as minhas imagens também tendem a 5. E dá pra ver aqui no gráfico. É só fazer a marcação desses pontos direitinho, que você vai ter os pontos para traçar a reta, tá? Então, nós temos aqui as imagens próximas de 5. Desta maneira, quando x é igual a 4, o f de 4 é 5. O f de 4 é 5. O limite, eu posso denotar o limite da função meio de x mais 3, quando x tende a 4, como sendo também 5. Ou seja, o limite dessa função meio de x mais 3, quando x tende a 4 pela direita, é 5. E, além disso, o limite, quando x tende a 4 pela esquerda, dessa mesma função aqui, também é 5, tá? Eu tenho isso daqui. Ou seja, quando o x se aproxima de 4, pela direita ou pela esquerda, as imagens tendem a 5. As imagens tendem a 5. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que podemos ter y tão próximo de 5 quanto desejarmos, desde que x se torne suficientemente próximo de 4. O x é diferente de 4, tá? Sendo x diferente de 4. Então, matematicamente, o que isso significa? Matematicamente, temos que a distância da imagem do 5, ela pode ser suficientemente pequena, ou seja, o meu 5 pode se aproximar, o meu y, a imagem, para um determinado valor de x, ela pode se aproximar de 5. Ou seja, essa distância, ela vai ser menor que um epsilon. Esse epsilon é real e muito pequeno, positivo, muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Isso aqui é a distância, o módulo, tá? Módulo, a diferença da imagem com o número 5. A imagem relativa a algum valor de x. Se existir um delta, então agora eu já estou partindo para a definição formal do limite. Se existir um delta positivo também, pequeno, de maneira que o x esteja próximo de 4. Então, o meu x escolhido, ele tem que estar entre o 4 menos o delta e o 4 mais o delta. Ou seja,
Vamos olhar lá no gráfico. Aqui, eu vou dizer que é 4 mais delta. E aqui, 4 menos delta. Delta é uma pequena quantidade. Eu somo a 4, eu tenho um valor maior do que 4. Eu subtraio de 4, eu tenho um valor menor do que 4. Eu tenho um intervalo aqui aberto. Então, conforme eu me aproximo de 4, as imagens se aproximam de 5. Aqui, então, eu tenho um 5 mais o epsilon. E embaixo, vou ter um 5 menos um epsilon. Eu vou ter uma barrinha de erro aqui, uma distância epsilon em relação ao 5. Então, matematicamente, nós vamos trabalhar a partir de agora com a definição formal de limite, tá? Nós vamos ter y menos um valor aqui, dado, menor do que um epsilon, muito pequeno. Se existir um delta, tal que o x permaneça nesse intervalo aberto de 4 menos delta e 4 mais delta. Essa forma aqui é a mesma coisa que eu dizer que x menos 4 é menor que delta e maior que zero, tá? Maior que zero, porque nós estamos trabalhando aqui com distância do valor de x em relação a 4, e ele só seria igual a zero se o x fosse igual a 4. Nós estamos trabalhando para x diferente de 4. Nós estamos analisando a esquerda, valores de x à esquerda e à direita de 4. Então, eu tenho isso daqui, pode ser representado dessa maneira. Ok? Por quê? Né? Vamos só relembrar aqui rapidamente a questão da propriedade aqui do módulo, tá? Vamos lembrar rapidamente aqui do módulo. O módulo de x é igual a x se o x for positivo ou nulo. E ele é igual a menos x se o x for negativo. Qual que é o objetivo do módulo? Pegar o valor de x e sempre deixá-lo positivo. Módulo de 1 é 1. Módulo de menos 1 é 1 também. É menos 1 que dá 1. Então, o módulo de 2, por exemplo, o módulo, se eu digo para você que o módulo de x é menor que 2, significa que eu estou nessa região aqui da reta real. Aqui sem escala, tá? Aqui sem escala. Então, qualquer valor que você pegar aqui entre menos 2 e 2 é menor do que 2. Pega qualquer valor aqui, por exemplo, menos 1,5. O módulo de menos 1,5 é 1,5, que é menor do que 2. Pega aqui 1,5 positivo. O módulo de 1,5 é 1,5, que é menor que 2. Então, o módulo de x menor que 2 é a mesma coisa que x maior que menos 2 e menor que 2, que é o que nós temos aqui. Então, o módulo de x menor que 3 é a mesma coisa que x entre menos 3 e 3. Assim como, para qualquer x entre 4 menos delta, 4 mais delta, ou seja, eu estou muito próximo de 4, eu posso representar dessa maneira aqui.